Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao terceiro dia da catequese. Estamos fazendo este estudo espiritual para que nós tenhamos um melhor conhecimento do trabalho de Allan Kardec, porque nós estamos estudando pelo Livro dos Espíritos, para quem quiser acompanhar. Nós estamos no primeiro capítulo, tá? Na página, vamos ver qual a página. Na página 35, no primeiro capítulo, sobre Deus e o infinito, tá? E nós hoje vamos estudar provas da existência de Deus. Mas antes de iniciar este estudo, dando uma olhada aqui na primeira aula e na segunda, e eu quero reforçar, passar novamente uma informação sobre a teologia cristã influenciada pelo judaísmo. Eles criaram o mito antropológico de Deus na forma de três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade tornou-se o mais profundo mistério da teologia cristã. Mas a nossa teologia, o nosso estudo, é sobre a doutrina cristã, tá? Que traz uma compreensão racional desta realidade, ao substituir as três pessoas da Santíssima Trindade pelas três realidades essenciais do universo, que é Deus, Espírito e Matéria, tá? Esta trilogia fundamental ou causa primária do universo é a passagem do mito para uma filosofia cristã racional. Então eu quis reforçar, deixar bem claro, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ela é da teologia cristã, mas nós estamos estudando as três pessoas da Trindade pelas três realidades essenciais do universo, tá? Que é Deus, Espírito e Matéria. Nós começamos já a estudar sobre Deus, né? E nós estamos na lição de número 4, que são provas da existência de Deus. Vamos estudar esta teologia pelo Livro dos Espíritos, tá? Onde nós temos toda a compreensão de Allan Kardec entre ele e os espíritos, que trouxe para ele as respostas, né? E é aqui que nós vamos tirar o nosso estudo, tá? Então, a primeira pergunta é: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Então, aqui eu estava vendo as observações e as perguntas feitas aos espíritos que o Allan Kardec fez a eles está em letras normais, que é
A pergunta que eu acabei de fazer. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E as respostas que foram feitas pelos espíritos a Allan Kardec, elas estão com uma letra diferente, né? E as respostas desses em grifo logo em seguida, tá? Está em grifo para quem for acompanhar. E as anotações que o Allan Kardec fez, eles estão em caracteres menores, em distinção ao seu texto, ao seu livro, tá? Salvo nas dissertações. Então, aqui, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Aí os espíritos responderam para Allan Kardec. Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Então, aqui os espíritos, eles têm um vocabulário diferente do nosso, né? E nós precisamos entender a resposta e depois ver a explanação do Allan Kardec. Então, aqui onde nós podemos encontrar a prova da existência de Deus. Aqui eles falam para nós que não há efeito sem causa. Então, para tudo que nós procuramos na vida, tem que ter uma causa, né? E aí pede para procurar a causa em tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Então, eu entendi assim, que para tudo tem que ter um efeito, né, para nós termos a causa. E a causa de tudo não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Então, tudo aquilo que nós fazemos na nossa razão, no racional, que nós temos a certeza de que estamos certos diante de estudos, aí sim nós vamos encontrar a existência de Deus, tá? Que é a nossa pergunta. Agora, a explanação do Allan Kardec. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. Então, em palavras mais popular, vamos dizer assim, Allan Kardec diz que a existência de Deus nós vamos encontrar na criação, né? O universo existe. Ele tem, pois, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e adiantar que o nada pode fazer alguma coisa. Então, uma resposta mais esmiuçada e mais que nós podemos entender melhor, nós já vimos que é só olharmos a criação de Deus, né? Os pássaros, a natureza, o mar, o céu, a terra. Aí nós sim vamos ver
a existência de Deus, tá? E aqui ele afirma que o universo existe. Existe sim o universo. E nós fazemos parte dele, tá? E aí sim tem uma causa, que é a causa da nossa existência. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem causa. Então nós já sabemos que Deus existe, né? Que é só nós olharmos para a criação do universo e ali está Deus presente, e que duvidar de Deus é pôr em dúvida aquilo que não se há dúvida. Nós temos a certeza, sim, da existência, da criação, de tudo aquilo que nós vemos, do universo. Deus é o todo, é o poderoso, é o nosso alicerce, é a nossa vida. Então, aqui nós temos a resposta desta pergunta e nós vamos passar para a quinta pergunta. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens carregam em si mesmos da existência de Deus? Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens carregam em si mesmos da existência de Deus? A resposta dos Espíritos: que Deus existe, né? O que nós acabamos de ver na quarta pergunta. Porque de onde lhe viria este sentimento se ele não repousasse sobre nada? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Aqui o Allan Kardec não colocou nenhuma observação, porque os espíritos responderam e ele achou que era de fácil assimilação. Então, o que nós temos da resposta? Que Deus existe, né? Como nós já vimos na quarta pergunta. E este sentimento, ele é a consequência do princípio, tá? Onde não há efeito sem causa. Esta explanação, efeito sem causa, é entendido que vamos dar um exemplo. O efeito de uma pessoa que queimou a pele. Vamos dar este exemplo. A pessoa queimou a pele e aí tem uma causa. O porquê? Porque ela mexeu com o fogo, né? É a causa deste efeito da queimadura foi o fogo. Este é o meu entendimento. E é o que a espiritualidade aqui quer dizer. É ainda uma consequência do princípio que não há efeito sem causa, tá? Então, para se causar algo, seja de qual espécie ou assunto,
logo em seguida vem o efeito, né? Então, primeiro vem a causa, para depois vir o efeito. Esta é a resposta da pergunta de número 5, tá? Vou repetir a pergunta de novo. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens carregam em si mesmos da existência de Deus? Que Deus existe, tá? Essa é a resposta. Porque onde lhe viria este sentimento se ele não repousasse sobre nada? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Então, esta é mais uma prova da existência de Deus, tá? Agora nós vamos para a sexta pergunta. O sentimento íntimo que temos em nós mesmos da existência de Deus não seria o fato da educação e o produto de ideias adquiridas? O sentimento íntimo que temos em nós mesmos da existência de Deus não seria o fato da educação e o produto das ideias adquiridas? Aqui a resposta dos espíritos para o Allan Kardec. Se fosse assim, por que os vossos selvagens teriam este sentimento? Aqui eles fizeram uma outra pergunta. Aí vem a explanação de Allan Kardec. Se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse senão o produto de um ensinamento, ele não seria universal e não existiria, como as noções de ciência, senão naqueles que teriam podido receber este ensinamento. Então, aqui nos fala do sentimento da existência de um ser supremo que nos ensina, né? Que nos encaminha, que nos dá uma noção de tudo aquilo que a ciência traz, porque o Espiritismo também é ciência. Então, nós podemos receber este ensinamento porque ele vem de um ser supremo que traz para nós uma noção do que é a ciência. E assim nós podemos compreender melhor. E assim nós ainda estamos falando sobre a existência de Deus, tá? Sobre as ideias adquiridas. Vamos para a sétima pergunta. Poder-se-ia encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Resposta dos espíritos. Mas então qual seria a causa destas propriedades? É preciso sempre uma causa primária. Então, aqui, a pergunta de Allan Kardec para os espíritos é sobre a primeira formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria. E aí os espíritos rebatem com outra pergunta. Qual seria a causa destas propriedades?
é preciso sempre uma causa primária. Aí Allan Kardec nos responde: atribuir à formação primeira das coisas as propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porque estas propriedades são elas mesmas um efeito que deve ter uma causa. Aqui ainda falamos de causa e efeito. Continuamos ainda falando que para se ter uma causa, nós precisamos ter o efeito. Nós estamos na 7ª pergunta, vamos deixar para a próxima aula, aqui é a 3ª aula. Na 4ª aula, nós vamos estudar da lição número 8 e a lição número 9. Aí depois, para outra aula, nós vamos fazer atributos da divindade. Tá? Então, essa foi a explanação, o estudo de hoje, que é provas da existência de Deus, né? E, assim, o enredo foi sobre causa e efeito, né? Eu espero ter sido clara, né? Com a explicação entre o fogo e a queimadura. A causa foi o fogo, o efeito foi a queimadura, né, o machucado. Então, aqui nós vamos ainda estudar até a pergunta número 9, que também nos fala sobre causa e efeito. Estamos chegando mais um dia ao término da nossa teologia, né, para adultos e para as pessoas que ainda não estão despertos, né? Vamos estudar o princípio de tudo para que nós possamos chegar a assuntos mais da nova era, do despertar espiritual, né? E assim nós vamos fazendo e cumprindo a nossa missão, né? Que aqui no caso é de passar para aquele que precisa o início de tudo, tá? Para que nós possamos elevar o nosso espírito e acompanhar o que está acontecendo no universo e no mundo. Eu agradeço a todos, gratidão.